Pai universal, fonte de toda a vida e de todo amor, com humildade e gratidão elevamos nossos corações a Ti. Te agradecemos, Pai, pela dádiva da existência, pelo dom da consciência e pela esperança divina de que um dia estaremos contigo no paraíso. Agradecemos também a Micael, o nosso amado Jesus, nosso Criador, que em sua infinita misericórdia se doou a nós, vivendo entre nós como um de nós, nos mostrando, através do seu exemplo, o caminho, a verdade e a vida. Seu amor incondicional ilumina a nossa jornada e nos inspira a sermos filhos dignos de Ti. Pedimos também ao nosso ajustador do pensamento que ele continue a nos guiar na jornada da perfeição, ajudando-nos a escolher o bem, a verdade e a beleza, e que possamos ouvir sua voz e seguir o seu chamado, e que o Espírito da Verdade nos revele o que realmente importa, afastando-nos da ilusão e nos aproximando de Ti. Que possamos viver em harmonia com a Tua vontade, espalhando luz, amor, paz neste mundo. Amém. Amém. Muito obrigado, Chuchu. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Nós continuamos aqui estudando o documento A da gente vai vida, começar. da vida de Desculpa. Jesus entre nós. E vamos iniciar hoje um documento novo que fala já da quarta-feira, né? Documento que já vai se aproximando do momento da morte do nosso Mestre Jesus. Então, nós vamos iniciar a leitura aqui. Precisamos de um voluntário para nos acompanhar. Bem-vindo, Roberto. Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. Quem gostaria de iniciar a leitura aqui? Posso iniciar. Bom, Sussuzinha, vamos lá. Quarta-feira, o dia de descanso. Quando o trabalho de ensinar ao povo dava-lhes uma folga, o costume de Jesus e dos seus apóstolos era descansar das suas atividades às quartas-feiras. Em particular, nessa quarta-feira, eles tomaram o de jejum um pouco mais tarde do que o costume, e o acampamento encontrava-se invadido por um silêncio agourento. Pouco foi dito durante a primeira parte da refeição matinal, mas finalmente Jesus falou: Desejo que descanseis por hoje. Tirai o tempo para pensar sobre tudo o que aconteceu desde que viemos para Jerusalém, e para meditar sobre o que temos pela frente e sobre tudo o que eu já vos esclareci com clareza. Assegurai-vos de que a verdade esteja nas nossas vidas e que diariamente ireis crescer em graça. Após o de jejum, o mestre informou a André que tinha intenção de ausentar-se durante aquele dia e sugeriu que fosse permitido aos apóstolos passar o tempo de acordo com sua própria escolha, exceto que, sob nenhuma circunstância, deveriam passar pelos portões de Jerusalém. Quando estava pronto para ir sozinho às colinas, Davi Zebedeu aproximou-se dele, dizendo: Bem sabeis, mestre, que os fariseus e os dirigentes buscam destruir-te, e ainda assim estás pronto para ir até as colinas sozinho. Fazer isso é loucura, e, portanto, eu vou enviar 3 homens bem preparados contigo para cuidar de que nenhum mal te seja feito. Jesus olhou para os 3 galileus fortes e bem armados e disse a Davi: A tua intenção é boa, mas tu te equivocas ao não compreender que o Filho do Homem não necessita de ninguém para defendê-lo. Nenhum homem colocará as mãos em mim até a hora em que eu estiver pronto para entregar a minha vida
em conformidade com a vontade do meu Pai. Esses homens não podem acompanhar-me. Eu desejo ir só para poder comungar com o meu Pai. Ao ouvir essas palavras, Davi e os guardas armados retiraram-se. Mas quando Jesus saiu só, João Marcos adiantou-se com uma pequena cesta contendo comida e água e sugeriu que, se a intenção dele era ficar fora o dia inteiro, ele poderia sentir fome. O mestre sorriu para João e abaixou a mão para pegar a cesta. Obrigado, Sussu. Muito bom. Aqui caminhando, né, para a reta final. Comentários? Aqui eu. Sim, Flávio, diga lá. Eu fico imaginando uma cena como essa, de repente, Jesus ali, né, dormindo, meio acampado com os discípulos e tal, o pessoal chega no café da manhã. E aí, o que que temos aí, João, para o nosso despertar hoje? O que que tem aí? Tem leite de cabra, tem pão ázimo. O que que sobrou da janta de ontem? Não, devia ser uma coisa fantástica, assim. E essa, imagina o que devia ser, talvez os caras não tivessem nem a dimensão, na verdade, do que seria o mestre, né? E não conseguiam avaliar isso, né? Enfim, eram outros tempos. Mas logo em seguida, essa afirmação de Jesus, né? Da fé dele no Pai, né? Assim, olha, se meu pai não quiser, ninguém vai me atacar. Eu confio nisso, eu acredito nisso piamente. Então, vocês fiquem tranquilos aí que eu tô bem guardado, né? Agradeço o apoio de vocês. Isso, na verdade, é uma fé nata, né? Uma fé incomensurável, né? É onde a gente É tenta mesmo. chegar no pé dessa fé aí. Era só isso aí. Muito legal, muito bem lembrado, Flávio. É verdade. Fé de Jesus era uma coisa impressionante. É, diga lá, Lilian. Então, o que me chamou a atenção foi no parágrafo 3 também, acho que quando Jesus diz assim, no finalzinho, nenhum homem colocará as mãos em mim até a hora em que eu estiver pronto para entregar a minha vida. Então, esse entregar, quer dizer, Jesus entregou a vida dele, né? Se ele não quisesse, ele poderia ter ou feito um milagre, ou quer dizer, ele entregou, né? Entregar a minha vida em conformidade com a vontade do meu Pai. É por isso que a gente ouve tanto falar, né, que Jesus entregou a sua vida por nós, de alguma maneira, né? A questão dele ter ficado em Jerusalém, dele ter visto que era a vontade do Pai, que ele estivesse ali, e todos aqueles acontecimentos que culminariam na sua crucifixão, né? Então, era isso que eu queria a palavra entregar. Boa noite. Obrigado, Lilian. Oi, Egli. Esse trechinho também me chamou a atenção, assim, né? Como se ele soubesse, ele decidisse a hora que ele fosse entregar ou terminar a história dele. Então ele tem a, a decisão nas mãos quando que ele ia realmente entregar a vida dele, né? Me dá a impressão assim que ele sabia exatamente, ele que escolheu, não era as pessoas, a circunstância, ele que escolheu exatamente a hora que ele ia morrer, a hora que ele ia entregar a vida dele, né? Isso me chamou a atenção mesmo, como ele sabia já previamente a hora e como. Muito obrigado, Egli. Eu vou comentar sobre tudo isso daqui a pouco. Diga lá, Hélio. Eu acho que vou esperar você comentar, hein?
De repente. Mas, enfim, vamos lá. Podia pôr o texto 01. Claro. Vamos lá, 01 na tela. Eu vou comentar desde o primeiro parágrafo. Quando o trabalho de ensinar ao povo dava-lhes uma folga, o costume, está aqui para a palavra costume, ou seja, não foi algo inédito, esta quarta-feira em particular, mas o costume de Jesus e dos seus apóstolos era descansar das suas atividades às quartas-feiras. Muito bem. O Velho Testamento, lá, tem que o dia de descanso, a religião judaica, e vale até os dias atuais, entendia que o dia de descanso oficial, segundo os 10 mandamentos, é sábado. E Jesus, por ser um judeu, um praticante da religião judaica, contrariava esse dia especial de descanso, sendo o sábado. E aqui o livro de Urântia está dizendo que existia um dia de descanso, mas esse dia de descanso não era o sábado, era a quarta-feira. Outros documentos vão reiterar esse ponto, mas eu não quero trazer outros documentos. Nós estamos estudando 177. Nos atuais dias, os evangélicos, muitos deles, têm o sábado como dia oficial de descanso, enquanto a igreja líder dos cristãos, a ICAR, guarda o domingo. Então, eu só estou colocando aqui para ênfase e para consideração. Vamos para outro texto, ainda nesse ponto. Pode pôr o 04. Sim, tá lá. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui aparece a primeira vez, não a primeira vez, aparece com destaque, e eu acho que na sequência vai aparecer mais, sobre João Marcos. Nós sabemos que a Bíblia tem, no Novo Testamento, os 4 primeiros livros que eles chamam de evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí o grande questionamento é: quem é esse Marcos, que nem apóstolo era, e que escreveu os evangelhos da Bíblia sobre a vida de Jesus, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento? E aqui, então, o destaque. O João Marcos não era, de fato, apóstolo, e a gente vai ver na sequência, e nesse mesmo documento, mas ele era, sim, um íntimo de Jesus. E, portanto, ele tinha credenciais, sim, para escrever os evangelhos. Grato. Obrigado. Obrigado, Hélio. Muito bom. É, Bom, eu queria fazer alguns comentários, né? Começando aqui sobre a vontade do Pai, né? É, Jesus, é claro, toda a vida entregou todo o trabalho dele à vontade do Pai dele. Ele buscava em todas as ações, em todas as suas decisões, cumprir a vontade do Pai. Então, ele se entregava claramente a isso, na certeza de que, como ele falou outras vezes, nada poderia destruí-lo se ele tivesse essa confiança e essa fé no Pai dele. É evidente que ele tinha uma fé fortíssima e, mais tarde, não só a fé, mas tinha também o contato direto com o Pai dele depois que ele recobrou completamente o conhecimento de quem ele era, né? Então, mais ainda, ele buscava cumprir a vontade do pai dele. E ele confiava que nada ia acontecer de ruim, se o pai dele não quisesse. Aí a gente se pergunta sobre a questão de entregar a vida, como a Lilian comentou aí, né?
Então, a gente tem que lembrar o seguinte, porque se ele decidiu que ele ia entregar a vida, ele decidiu o momento em que ele ia morrer, a gente poderia achar que ele deliberadamente buscou aquela sucessão de eventos que aconteceram. Então, é importante a gente lembrar que todos os Micaéis têm que cumprir as 7 auto-outorgas, sendo que a sétima delas, e a última para eles, é sempre na carne, vivendo como um mortal do reino. E todos esses Micaéis têm Então, vários propósitos, né, que fazem com que eles colocam como objetivo na vida deles. É, É, então, é, a primeira coisa é que todos os Micaéis, ao cumprir as suas auto-outorgas, eles buscam cumpri-las em lugares onde há problemas. Então, diante da questão da rebelião, que envolveu vários planetas do sistema de Satânia, inclusive o nosso, Jesus acabou escolhendo o nosso planeta para cumprir essa missão dele, né? Então, todos eles, igualmente, quando vão fazer a sua outorga, buscam cumpri-la num lugar que tenha dificuldades. Talvez porque isso aumente o seu desafio, a sua capacidade de compreensão da natureza humana, a, a maneira de melhor perceber e compreender o homem imperfeito e em evolução, porque esse é o propósito da auto-outorga dos Micaéis, viver como um de nós, passando por todas as dificuldades e todos os desafios que todos nós passamos de uma maneira ou de outra. A gente sempre acha que a nossa cruz é maior que a dos outros. Com certeza não é, deve ter alguém que carrega uma cruz mais pesada. Mas a gente sabe que a vida de Jesus aqui não foi fácil, assim como não é dos seus irmãos Micaéis quando eles vão cumprir as auto-outorgas dele. Então, um dos propósitos da auto-outorga é tentar resolver os problemas que estão afligindo um determinado mundo. É por isso que eles vão para aquele mundo para tentar cumprir essa auto-outorga e, com isso, viver uma experiência ainda mais difícil que aquela que seria de viver num mundo regulamentar, vamos dizer assim. Então, a busca deles é realmente pelo aprendizado, pela mestria, pela sua soberania. E essa busca, tecnicamente, é completada quando eles alcançam o estágio de poder se fusionar com o seu ajustador do pensamento. Nós já falamos disso em outras oportunidades. Então, todos os Micaéis, não só o nosso, recebem um ajustador do pensamento quando eles vão cumprir a auto-outorga mortal. Por quê? Porque na condição de homem, é esse ajustador do pensamento que constrói a nossa alma. Então, não existe a construção da alma se não houver a presença do ajustador do pensamento dentro de nós. Só que esse ajustador do pensamento, ele põe um tijolinho de cada vez naquela alma, à medida que nós concordamos que isso seja feito. E a maneira que nós concordamos em fazer isso é cumprindo a vontade do Pai. Então, quando a gente associa essa determinação de Jesus
de cumprir a vontade do seu Pai o tempo todo e confiar cegamente nele, a gente percebe que não só ele estava seguro de que ele estava devidamente protegido e amparado pelo Pai dele, mas também que, ao fazer isso, ele estaria contribuindo ou fazendo exatamente aquilo que todos nós temos que fazer para construir a nossa alma e alcançar a fusão com o nosso ajustador do pensamento. Então, todos nós nos lembramos daquele episódio do batismo de Jesus, e esse batismo é um evento isolado, não tem nada a ver com o que aconteceu na vida de Jesus. Isso foi o batismo foi uma etapa que ele achou que devia cumprir para se apresentar a João e dizer que a partir dali ele, Jesus, ia tomar conta da revelação, iria fazer a disseminação. Mas, naquele dia do batismo dele, todos nós vimos o ajustador do pensamento que habitava a mente de Jesus, saiu da mente de Jesus e foi para Divinity e voltou personalizado no mesmo instante que Jesus estava ali se batizando. Vamos lembrar sempre que o objetivo do nosso ajustador do pensamento é nos levar até o nosso Pai. Ele é aquele que nos guia para alcançarmos o nosso Pai. E, ao mesmo tempo, ele busca alcançar uma fusão conosco. O propósito dessa fusão é de que ele é ajustador do pensamento, que é uma fração do Pai Universal habitando a nossa mente, e é um ser pré-pessoal, conquiste uma personalidade que é a nossa, porque a partir da nossa fusão com ele, nós passamos a ser uma só entidade, uma só pessoa, uma só personalidade. Algumas características que nós não vamos entrar no detalhe aqui agora. Mas, por isso que esse ajustador foi até Divinity naquela ocasião do batismo, justamente para receber a personalidade do Pai, porque Jesus havia alcançado o ponto de fusão, mas ele, como nós já vimos outras vezes, não era um ser fusionável. Por quê? Porque Jesus, sendo Micael, já era um ser divino, já era um ser espiritual. E isso inclui a outra porção do propósito do ajustador do pensamento ao fazer a fusão conosco. Quando o ajustador do pensamento se funde a nós, a gente está atestando que nós fizemos a escolha definitiva pelo nosso Pai, e essa escolha ela é irreversível, não vai haver nenhum momento em que nós vamos decidir mudar de ideia, por isso que a fusão acontece. E ao fazer essa fusão, acontece uma transmutação, acontece uma mudança da nossa natureza, nós deixamos de ser um ser material, que pode ou não ter sido depois mononcial, e pode ir, naquele momento da fusão em diante, a um ser espiritual. E, portanto, um filho nascido do Espírito, como Jesus falou muitas vezes. Essa questão é um pouco polêmica, que algumas pessoas acham que a gente insiste que ser filho de Deus é só quando faz a fusão. Não, não é. Aquela pessoa que tem fé, ela é filho de Deus, porque a fé denota a capacidade de construção da alma, e a alma, que é a natureza divina, que nasce do Espírito, porque é construída por esse Espírito com a nossa aprovação. Então, nós somos filhos de Deus quando nós temos fé, antes de fazermos a nossa fusão.
Mas nós só somos filhos espirituais a partir do momento que nós fazemos a fusão. Esse desafio é o que é imposto a todos nós aqui. Então, o propósito do nosso Micael, ao viver aqui conosco como um ser humano na carne, era justamente de ele mesmo, vivenciando todas essas experiências que tinha que experienciar, alcançar o ponto de fusão com o seu ajustador do pensamento, mostrando para ele mesmo e para todos nós que esse evento é um evento possível de ser alcançado sempre e quando nós temos fé no nosso Pai, nós acreditamos e nos sustentamos nele e participamos, ainda em vida, do nosso reino celestial. Então, esse é o propósito de todos os Micaéis. Não existe nenhum que não passe por isso. O que acontece é quando os Micaéis alcançam esse estágio, tecnicamente a função deles está terminada. Eles alcançam aí a soberania do universo deles, então eles passam a ser o soberano, o Deus daquele universo local, e por tabela, sendo o nosso Criador, também o nosso Pai. É por isso que algumas vezes ele tinha conosco atitudes de pai e não de irmão, apesar de muitas vezes ter uma atitude de irmão. Então, tecnicamente, o trabalho do nosso Micael estava terminado aí. Mas para terminar esse trabalho, ele teria que completar a experiência dos mortais. Então, lembra, eles têm que viver na carne a experiência que todos nós mortais vivemos aqui nesta vida, nesta carne. Isso implica nascer de uma mulher como resultado de um acasalamento de homem e mulher, José e Maria. Isso implica viver toda essa vida que ele viveu entre nós, e todos eles, a maneira deles saírem do mundo onde eles estão cumprindo a auto-outorga deles é através da morte. Eles têm que morrer como todos os mortais morrem. Então, todos os Micaéis, quando eles têm a sua missão completada, eles têm essa possibilidade da morte diante deles. Eles sabem em que momento isso pode acontecer e eles, quando possível, até escolhem a maneira como isso vai acontecer. No caso do nosso Micael aqui, ele com certeza sabia o que se avizinhava da morte dele, porque ele cantou a bola dessa morte várias vezes, não foi uma só, foram repetidas vezes, para todos os seus apóstolos e discípulos. Então, todo mundo sabia que Jesus, em algum momento, ia morrer e sabia que, em algum momento, ia ressuscitar. Então, para não dar a impressão que o pai desejasse a morte do filho, e muito menos que fosse uma morte como a que aconteceu com o nosso Micael. Então, nós temos que primeiro lembrar que a morte dele era inevitável. Ele não tinha como escapar da morte se ele quisesse viver a experiência completa de um mortal entre nós. Então, ele sabia que ele tinha que morrer. Ele pediu para o pai dele livrar o cálice, porque ele também sabia de que maneira ele ia morrer, por conta das coisas que estavam acontecendo lá em Jerusalém e toda essa questão que nós vivemos junto com ele ao longo desse período de estudos do livro de Urante. Então, ele sabia que aquilo ia ser um sofrimento físico impensável. Então, embora os Micaéis tenham que morrer, eles não morrem necessariamente de uma forma violenta, agressiva,
como foi essa da morte de Jesus. Isso realmente é um evento apartado das demais experiências dos outros Micaéis. Não que algum outro Micael não pudesse ter experimentado uma situação de grande sofrimento ou violência quando da sua morte. Mas geralmente não é assim que acontece na vida deles. Então, a entrega da vida do Micael é sim uma escolha dele. Eu vou entregar a minha vida. Então, a Lília levantou esse ponto. Essa entrega não é porque ele quisesse fazer alguma coisa especial, diferente ou qualquer coisa. É parte desse processo que tem que ser cumprido e que então ele iria cumprir. Todo Micael, quando alcança esse ponto de fusão com o seu ajustador do pensamento, nesse exato momento, esse Micael, que tem então 100% da sua consciência de Micael recuperada, como foi o caso do nosso Micael Jesus, então, a partir daquele momento do batismo, que o ajustador do pensamento saiu da mente dele, ele recobrou completamente a consciência que ele era o Micael, criador deste universo, e já tinha conquistado a soberania e a mestria dele. Então ele já era Deus deste universo local. Então, a partir daquele momento, que foi antes da escolha dos apóstolos, ele já estava ali ciente de que ele era Deus, e ele se comportava o tempo todo com essa consciência de Deus, ainda que continuasse encarnado entre nós. Aí muita gente poderia dizer, bom, ele completou a soberania dele, completou o propósito da mestria dele, por que que ele continuou aqui conosco? E esse também não é uma novidade do nosso Micael. Todos os Micaéis fazem isso. Todos eles, depois de ter alcançado esse ponto, eles têm o compromisso de revelar Deus, o Pai, aos homens. Então, a continuidade da vida de Jesus, depois do batismo dele entre nós, e, portanto, com essa continuidade, ele foi adiando a morte dele, que ele teria que morrer em algum momento, porque ele ainda tinha essa missão para cumprir, que era justamente a de revelar o Pai a todos os homens. Todos os Micaéis fazem isso, todos. Nas 7 auto-outorgas que os Micaéis fazem, em cada uma dessas auto-outorgas, eles representam uma deidade do paraíso, ou revelam uma deidade do paraíso, ou uma combinação delas. É por isso que são 7. Lembra do estudo dos 7 espíritos mestres, 7 superuniversos? Tudo é 7, porque é Pai, Filho, Espírito, Pai, Filho, Pai, Espírito, Filho, Espírito e Pai, Filho, Espírito. São 7 combinações das deidades do paraíso. Então, em cada uma dessas auto-outorgas, eles representam essa deidade, sendo que a última delas na carne, por todas elas, por todos eles, é sempre a do Pai, sempre a revelação do Pai. E é por isso que aqui Jesus, o tempo todo, além de construir a alma dele, cumpria a vontade do Pai, para mostrar que, cumprindo a vontade do Pai, o sujeito pode ser feliz e superar as suas dificuldades estando aqui neste mundo. Então, esse era o ponto dessa revelação do Pai e dessa confiança cega que Jesus tinha no nosso Pai. E é claro que ele sabia exatamente como ele ia morrer, porque ele tinha a clarividência disso.
ele podia ter a ciência disso antecipadamente, porque ele é Deus, e ele sabia exatamente que dia e hora isso ia acontecer. Por isso que ele também falou: olha, não vai me acontecer nada antes que o Pai queira que aconteça. Porque essa vontade do Pai coincidia com a vontade dele. Ele tinha que morrer, mas não daquela forma. Então é importante a gente ter presente esses eventos para compreender um pouco da cabeça de Jesus, da cabeça do nosso Micael, vivendo aqueles momentos tão angustiantes, que para ele podia superar com facilidade, se é que a gente pode falar assim, nunca é fácil, porque ele tinha essa confiança cega no pai dele. Mas dentro desse documento, tem outros aspectos relevantes que a gente poderia estar falando. A gente pode falar, Jesus, em algum momento ali, logo no começo desse documento, foi importante a todos os seus apóstolos ali, que todos vocês continuem buscando a verdade. É verdade? Ele fala lá, então eu vou colocar o texto aqui. O livro de Urântia é um negócio impressionante. A gente, às vezes, passa batido numa porção de coisas. Então, ele disse aqui, vou achar aqui onde ele fala. Segurai-vos aqui, ó, que a verdade esteja nas vossas vidas e que diariamente ireis crescer em graça. Ele estava dando um exemplo exatamente disso, dele buscar a verdade, que é o Pai dele, o reino de Deus, que estava na vida dele, e ele diariamente, desde bebezinho, foi crescendo até alcançar a conquista dessa verdade máxima que um ser humano pode alcançar. A verdade, ela não é imutável. A verdade, para cada um de nós, ela vai tendo modificações, ela vai se ampliando, vai se abrindo, à medida que nós vamos construindo e evoluindo a nossa vida espiritual. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós temos fé em Deus, quanto mais nós amamos aos nossos irmãos, maior é a verdade que nós conseguimos enxergar. E menores são os erros que nós cometemos resultantes da nossa ignorância, do nosso desconhecimento, da nossa imperfeição. Então, nós temos que estar sempre com a cabeça aberta, a mente aberta, buscando a verdade. Existe uma verdade que é imutável, que é a verdade da realidade de Deus. Mas a maneira como nós vemos essa verdade, ela vai se lapidando, vai se consolidando, vai se modificando à medida que o nosso crescimento espiritual acontece, né? Então, quem está com essa verdade na vida não precisa ter medo de nada. É exatamente aquilo que Jesus falou. Que me importa se esse templo for derrubado? Que me importa se a terra for destruída? Que me importa se tudo isto perecer? Porque eu vou continuar vivo. No terceiro dia eu estarei lá. A minha vida não vai terminar. Eu sou filho de Deus e eu vou estar com Ele por toda a eternidade. Então é essa certeza, essa confiança que faz, né, de assegurar-nos que a gente esteja com essa verdade, que faz com que a gente tenha a capacidade de superar as nossas dificuldades, os nossos problemas, de ter um olhar, uma visão diferente, de encarar esses desafios com mais coragem,
com mais conforto, com mais tranquilidade, eles não vão desaparecer. Mas a gente vai ter a certeza de que nada de mal pode nos acontecer com esse olhar de eternidade e da verdade. Para que isso aconteça, nós temos que crescer diariamente em graça, né? Então, esse aspecto dessa lembrança de Jesus para todos os apóstolos é fundamental. Todos nós devemos fazer uma reflexão profunda. Se nós estamos abertos, nós falamos outro dia da nossa mente cósmica. Então, assim, a nossa mente cósmica funciona nos trazendo, nos aproximando cada vez mais da verdade. Então, todos nós temos uma mente com potenciais e capacidades semelhantes. Então, todos nós temos uma mente cósmica que nós podemos usar se nós nos dispusermos a fazê-lo assim. E como é que funciona essa mente cósmica? Funciona exatamente da forma, na medida em que nós ampliamos a nossa percepção das verdades, das realidades. Então, quando a minha verdade, a minha realidade está focado só na minha pessoa, não está sequer nas pessoas que estão à minha volta, a minha verdade é muito limitada e muito errada. E a minha mente só funciona em benefício do meu egoísmo, em benefício de mim mesmo. Quando eu tenho a capacidade de perceber o mundo onde eu estou, a minha casa, os meus parentes, os meus amigos e percebê-los como irmãos, eu estou ampliando essa capacidade da minha mente. O mundo dela está se abrindo. Eu estou incorporando na minha mente um espaço de coisas que muitos de nós não somos capazes de parar para pensar. Então, quando a gente tem essa percepção de que, olha, nós não estamos sozinhos nesse mundo, existem os nossos irmãos, existe o nosso pai, a coisa funciona bem. Então, a coisa se estende da nossa casa para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso planeta. E aí nós descobrimos que existem outros planetas, que este planeta habitado não é o único do universo, e que existe um universo que é uma criação de Deus. Quando a nossa mente começa a perceber a criação de Deus e entender que todas essas estrelas e astros que a gente vê é parte de um universo criado pelo nosso Pai, 7 superuniversos, com mentes, espíritos e ideias diferentes um dos outros, então a nossa mente cósmica se amplia, a nossa mente começa a enxergar muito além do nosso umbigo. E aí nós cada vez mais temos aquela capacidade de desenvolver e perceber a realidade, a verdade dentro de nós. Então a verdade deixa de ser o meu umbigo e vai se ampliando, se ampliando, se ampliando, até que eu consiga ter a percepção da criação de Deus. Então, para ter essa percepção, é preciso que a gente tenha a mente aberta, tenha a capacidade de expandir os nossos horizontes, expandir o nosso universo pessoal que nós criamos para nós mesmos. Isso vai nos mostrar que existem outras realidades, outras verdades que não só aquelas que nós acreditamos, né? Então, é, é fundamental que a gente tenha essa ideia de sempre estar buscando a verdade e se agarrar a essa verdade da existência do nosso Pai
e essa verdade ela fica consolidada no nosso coração por meio da nossa fé, de uma forma que nos dá uma confiança que é exatamente a mesma confiança que uma criancinha pequena tem no seu pai ou na sua mãe terreno. Então, é isso que nós temos que buscar, que é isso que vai fazer com que a gente consiga superar essa aflição do amanhã, do que vai acontecer amanhã, de como vai ser o dia de amanhã, de como eu vou superar todos esses problemas que eu tenho, dos quais eu me acho uma vítima, castigado por coisas que eu nem consigo explicar. Na verdade, nós estamos vivendo uma experiência. Então, é extremamente importante a gente pensar nessa verdade com essa mente cósmica, ampliando esses horizontes, tentando enxergar mais além de nós mesmos, né? Por isso que Jesus teve toda essa serenidade naquele momento de poder enfrentar essa dificuldade, com ele já sabendo o que ia acontecer com ele, né? Então, o Hélio comentou sobre o João Marcos. O João Marcos era um garoto que, desde os 8 ou 9 anos, buscava estar próximo de Jesus. Ele acompanhava Jesus aonde ele podia. E os pais dele, que conheciam a Jesus, permitiam que assim fosse. Ele chegou a fazer viagens com os apóstolos, acompanhando os apóstolos para estar próximo de Jesus. A Santa Ceia aconteceu na casa de João Marcos. Essa criança, os pais deles é que abriram o espaço na casa deles, como a gente vai ver nos próximos documentos aí, para que Jesus pudesse fazer a última ceia, a Santa Ceia, né? Então, João Marcos foi realmente uma figura importante nesse aprendizado, nesse trabalho de discipulado, de seguir Jesus. Ele amava Jesus profundamente. E os pais deles foram profundamente sábios de permitir que ele estivesse sempre próximo de Jesus. Então, quando mais velho, ele realmente foi um dos que escreveu o Evangelho segundo Marcos, né? E ele vivenciou muitas dessas experiências ao lado de Jesus, né? Muito bem. Desculpe, Dani, você já cansou? Sua mão ficou preta de ficar levantada aí? Pode falar, Dani, se quiser. Então, eu ia te perguntar, que eu fiquei, com tudo que tu falou, faz link com a pergunta que eu ia fazer. Então, é coerente eu falar assim, eu interpretar que o que Jesus veio revelar aqui, no caso, foi o ajustador do pensamento, quando ele fala, vim para revelar o meu Pai, mesmo o ajustador do pensamento sendo um fragmento, né, uma centelha, uma faísca desse pai, ou eu tô viajando na maionese assim, criando uma coisa na minha cabeça. Fiquei Não, curiosa, porque eu você. fiquei pensando assim, gente, porque eu não sei vocês, mas quando falava assim, que Jesus veio revelar o Pai, aí eu ficava imaginando, nossa, eu vou aprender sobre quem é Deus e tudo. E quando chega no início do livro de Urântia, que vai falando quem é Deus, que divide lá naqueles termos, eu disse que é isso, isso aí não dá para entender coisa nenhuma. E aí, para mim, só caiu a ficha. Nossa, é o ajustador do pensamento, então, essa revelação que ele veio fazer. Porque se ele veio para cá, para ele se provar que podia se fusionar, apesar dele não ter se fusionado, porque não podia, que ele já era um Deus. Enfim, meu questionamento ficou assim nisso. É, olha, muitas vezes para todos nós é confuso a ideia do ajustador do pensamento e do Pai universal. O Pai universal é aquele que está lá no paraíso, que é o criador de tudo, controlador de tudo, sustentador de tudo, tudo tem origem no Pai universal.
ele concede uma fração dele, e aí uma fração é uma fração, né? Para nos habitar. É uma fração desprovida de personalidade para nos habitar e nos guiar até ele. Então, essa fração é que faz com que a gente possa seguir um guiamento para chegar até o Pai, porque o ajustador fica ali funcionando como um GPS para nos levar até o Pai. Nem sempre dá certo, porque muita gente usa o GPS, mas não segue aquilo que está ali no GPS, né? Então, esse ajustador do pensamento é Deus, é uma fração do Pai. E também nós temos, como Pai também, o próprio Micael, depois de conquistada a soberania. Ele é o Deus do universo e ele é o nosso Pai, na condição de Criador. Então, enquanto nós estamos aqui na Terra, na carne, o Pai mais próximo que nós temos de nós faz essa confusão de pais, mas é o nosso Micael, ele é o nosso pai. Então Jesus não veio para revelar o ajustador dele. O ajustador dele tinha um propósito, que era de fazer o guiamento dele, para ele fazer a evolução espiritual pessoal dele, Jesus, até alcançar o ponto de fusão com ajustamento. Esse era o trabalho do ajustador do pensamento com ele. E não era esse ajustador que o nosso Jesus, o nosso Micael, queria nos revelar. Apesar de que, para todos nós, é um conforto gigantesco ver aquele ajustador do pensamento de Jesus sair da mente dele, ir até Divinity, voltar e declarar ali no batismo: Este é meu filho amado, em quem eu muito me comprazo. Então a gente É, tem que pensar. é rapidinho, é porque eu perguntei errado. A minha É, pergunta foi se ele veio revelar que cada um de nós tem esse ajustador de pensamento. Não é focado no ajustador do Micael. É revelar o não, Pai através desse conceito de que a revelação desse Pai que ele veio trazer era através desse ajustador de pensamento. Foi isso que eu fiquei então, questionando. é, eu entendi. Mas eu vou completar o raciocínio ali. Então, esse ajustador do pensamento não é o que ele veio revelar para nós. Esse ajustador do pensamento é o Pai, mas tinha uma serventia, um propósito para ele, Micael, ele e Jesus. Apesar de que é um conforto para todos nós ver que, assim como ele, nós carregamos um ajustador do pensamento na nossa mente. Jesus veio mostrar e revelar o Pai universal, o Pai que habita o paraíso. Esse era o propósito da revelação de Jesus enquanto revelar o Pai, né? Então, essa que era a ideia. Porque os homens sempre tiveram muitas distorções, muitas ideias equivocadas a respeito de quem é Deus. Então, para muita gente, Deus é o cara que tem um caderninho, que fica anotando nossos pecados, que fica puxando o nosso tapete, fazendo pegadinha, fazendo truquezinhos, etc. Então, muita gente acha que Deus é o Deus, é um pai castigador, que fica ali só provocando situações para nos derrubar e blá, blá, blá. Então, Jesus veio mostrar que essa ideia nossa desse pai é equivocada. E a ideia correta do Pai é que o nosso Pai só quer o nosso bem, só quer que nós cheguemos até Ele e que Ele nos ama profundamente e que Ele não provoca nenhuma situação para nos colocar em dificuldade. Isso é parte do nosso desenvolvimento natural. Então, a revelação de Jesus é desse Pai universal para trocar o Pai vingador, castigador, por esse Pai de amor, né? Olá, Sidney. Hoje você acertou, hein? Boa É noite. mesmo?
É É, verdade. é o seguinte, eu acho não, eu tenho certeza, de tudo que eu li no livro de Urântia, em nenhum lugar diz que Micael ou Jesus entregou a sua vida por nós, tá? Não fala isso em lugar nenhum. Não fala isso também que ele lavou os nossos pecados com o seu sangue. Também não diz isso. Então, essa palavra entrega não quer dizer isso. Friso a palavra que não quer dizer, tá? Que ele entregou a sua vida por nós. Ele entregou a sua vida, como o Henrique bem esclareceu, porque ele ia entregar de qualquer jeito. Ele tinha que morrer para fazer o que o humano vai fazer. Vai morrer, vai para as mansões e vai seguir a carreira. Ele fez tudo isso. Nós vamos ver para frente do estudo tudo isso que ele vai fazer. Então, ele fez o caminho ascensional que nós faríamos, embora ele seja o criador desse universo. Mas tem que ficar bem entendido, que ele não entregou sua vida por nós, não, não é nada disso. Tá, obrigado, era só isso. Muito obrigado e muito bem lembrado, Sidney. É isso mesmo. Essa ideia é uma ideia equivocada da cristandade. Muito bem, mais alguém quer fazer algum comentário, alguma observação? Tá bom. Então eu vou continuar aqui com a nossa leitura aqui. Eu não, vou pedir para alguém nos ajudar aqui. Nós estamos aqui nesse um dia a sós com Deus. Quem é que vai nos ajudar aqui? Eu posso. Obrigado, Eglin. Um dia a sós com Deus. Jesus estava para pegar a cesta de lanche da mão de João, quando o jovem aventurou-se a dizer: Mas, mestre, é possível que abandones a cesta no chão enquanto ficas de lado para orar e que sigas sem ela? Além que siga sem ela. Além disso, se eu fosse junto para carregar o lanche, ficarias mais livre para adorar. E eu, por certo, me manterei em silêncio. Não farei perguntas e permanecerei perto da cesta quando tu te separares para orar a sós. Enquanto dizia essas palavras, cuja temeridade surpreendeu alguns dos ouvintes por ali, João teve a audácia de segurar a cesta. E lá ficaram eles, João e Jesus, ambos segurando a cesta. Mas logo o mestre soltou-a e, olhando para baixo até o rapaz, disse: Já que desejas ir comigo de todo o teu coração, isso não te será negado. Iremos juntos e teremos uma boa conversa. Tu podes perguntar-me qualquer coisa que surja no teu coração, e nós nos confortaremos e nos consolaremos mutuamente. Podes começar levando o lanche, e quando cansares, eu te ajudarei. Então me segues. Jesus só retornou ao acampamento naquela tarde depois do pôr do sol. O mestre passou o último dia de tranquilidade na terra conversando com esse jovem faminto da verdade e falando com seu pai do paraíso. Esse acontecimento tornou-se conhecido no alto como o dia que um jovem passou com Deus nas colinas. Essa ocasião exemplifica para sempre a boa vontade do Criador de confraternizar-se com a criatura. Mesmo um adolescente, se o desejo do seu coração é realmente supremo, pode atrair a atenção, desfrutar da companhia plena de amor do Deus de um universo e experimentar verdadeiramente o inesquecível êxtase de estar a sós com Deus nas colinas. E durante um dia inteiro,
E essa foi a experiência única de João Marcos nesta quarta-feira nas colinas da Judéia. Jesus conversou muito com João, falando livremente sobre os assuntos desse mundo e do próximo. João disse a Jesus sobre o quanto ele lamentara não ter tido idade suficiente para ser um dos apóstolos e expressou o seu grande reconhecimento por ter-lhe sido permitido seguir sempre com eles, exceto na viagem à Fenícia, desde a primeira pregação dos apóstolos no Val do Jordão, perto de Jericó. Jesus advertiu ao rapaz para não se desencorajar com os acontecimentos iminentes e assegurou-lhe de que ele viveria para tornar-se um mensageiro poderoso do reino. João Marcos ficaria sempre emocionado com a lembrança desse dia com Jesus nas colinas e nunca se esqueceria da recomendação final do Mestre, feita quando eles estavam para voltar ao acampamento do Getsemane, com a seguinte teor: Bem, João, tivemos uma boa conversa, um dia de descanso verdadeiro, mas procura não contar a nenhum homem as coisas que eu disse. E João Marcos nunca revelou nada do que havia sucedido nesse dia que ele passou com Jesus nas colinas. Durante as poucas horas que restavam da vida terrena de Jesus, João Marcos nunca permitiu que o Mestre saísse da sua vista por muito tempo. O garoto estava sempre escondido por perto e só adormecia depois que Jesus dormia. Obrigado, Evelyn. Legal. Muito bem. Eu falei demais na próxima, o pessoal ficou agora meio intimidado. Oi, Mas tudo bem. Diga. eu aqui. Só lembrando que o João Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, né? Que os historiadores falam que de verdade foi o primeiro evangelho que foi escrito, foi o de Marcos, depois o de Mateus e aí outros, né? Uhum. É isso mesmo, Caio. Obrigado. E outro ponto importante, o João Marcos, depois da morte de Jesus, ele ficava muito com Pedro, muitíssimo com Pedro. Depois acabou ficando com Pedro e Paulo. E o que é o Evangelho de Marcos, né, é dito como se fosse o Evangelho de Pedro, porque ele pega muito as memórias de Pedro. Ok. Mais alguém? Diga, Cândido. Boa noite a todos. Boa Estão noite. ouvindo? Sim, Ah, estamos ouvindo. eu tenho algumas perguntas, aí eu digitei no chat. É possível dar uma lida aí e explanar sobre esse tema? Tem a ver com Marco e com o evangelho dele e a situação de Micael ter vindo na Terra e o fato de ser profecia ou não. Tá no chat. Quer que eu leia? Então, não, pode ler ou pode fazer as perguntas aí, não tem problema, a gente vai respondendo na medida Tá. que a gente souber. A primeira tá digitada no chat aí, mas a primeira é o seguinte: falar a vontade do Pai não abriu uma brecha para predestinação ou para uma profecia messiânica, já que no livro de Urântia nós vemos que a profecia messiânica ela não tem muito assim a ver com a vida de Micael, né? E a gente observa o seguinte: tendo João Marcos convivido tanto com Micael, né? Com Jesus, ou seja, tendo tido uma intimidade, uma aproximação grande para ele, com ele, por que é que ele já inicia o seu evangelho
lá em Marcos 1:2, afirmando, conforme está escrito na profecia de Isaías, né? Eis que envio antes a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Ou seja, a gente vê Marcos atribuindo, criando um link entre Jesus Cristo e o Messias anunciado por Isaías, né? E no livro de Urante a gente não vê bem esse link, não. Pelo contrário, me corrija se eu estiver errado, mas quando eu li o livro de Urante, a percepção que eu tive é que a profecia ela não tem a ver com a vinda de Micael, com o propósito, são coisas diferentes. Houve uma confusão. Estou errado? Me explique acerca disso. Eu acho que o Caio vai te responder. Diga aí, Caio. Obrigado, Cândido, pela sua pergunta. Vamos lá, se você pegar os evangelhos, você vai ver algumas coisas interessantes. Você está correto, o de Marcos ele faz esse tipo de associação, mas o que mais faz esse tipo de associação é o evangelho de Lucas, né? E você tem que entender que esses evangelhos eles foram feitos com um propósito em mente, que era o de tentar convencer os judeus de que Jesus era o Messias deles, que eles estavam esperando. Então, são evangelhos que fazem muita associação e correlação com as profecias, com os profetas, né? E os ditos dos profetas, tá? No livro de Urante, o que diz é que Jesus mesmo, ali no fim da adolescência dele, quando ele começou a tentar pôr as bases da sua missão, ele chegou a um entendimento que seria impossível, talvez, não associar a vinda dele com a dos Messias que os profetas estavam fazendo, ele acabou aceitando. Então, assim, quando as pessoas, ele não falava por ele, mas quando as pessoas colocavam esse rótulo nele, ele não se desfazia desse rótulo, ele permitia, tá? E os evangelhos ali, eles estão cheios de erros e desejos das pessoas que escreveram ali, dos apóstolos, né? Então, o próprio Pedro tinha muita vontade dessa de correlacionar o Messias Jesus com o Messias dos judeus. Lucas tentou fazer isso, Paulo tentou fazer isso, né? E foram tentativas. Você vê quão fora as pessoas estão ali, né? Da, tão erradas elas estão com respeito ao que elas escreveram do que realmente foi. Quando você começa a ler Atos dos Apóstolos e começa a ver Pedro fazendo milagres e essas coisas, assim, tá claramente subiu a cabeça um pouco ali, né? Tem muito desses erros. E o que eu entendo no livro de Urante é que o livro de Urante é uma versão, acaba sendo uma versão enriquecida e purificada do que está muito nesses evangelhos, tá? Obrigado, Caio. E é isso mesmo. O que a gente vê na Bíblia, nos evangelhos, tudo, em diversos momentos do livro, durante, os reveladores fazem menção ou referência ao fato de que a maior parte, ou se não todos esses livros, sofreram adulterações, alguns deles foram criações até de certa forma impensadas, justamente para criar uma, uma, uma civilização dos judeus, uma ideia de um povo de judeus, de povo de Deus, que tinha um pano de fundo que justificava isso, mas muita coisa os judeus construíram para se fazer de grandes, se fazer de privilegiados, que nunca aconteceu na verdade. Então, vários livros da Bíblia foram construídos com o propósito de elevar o povo judeu,
trazer uma doutrina, uma criação que, na verdade, não correspondia à verdade. Então, é isso aí. E você tem razão, Cândido. Realmente, os evangelhos fazem referências estranhas ali. Mas com relação à vontade do Pai, quando se fala da vontade do Pai aqui, do meu ponto de vista, em nenhum momento a vontade do Pai tem uma ideia de predestinação, né? O Pai não traçou para a gente nenhum caminho dizendo, olha, você vai seguir por aqui e aqui são as pegadas sobre as quais você tem que pisar e andar. Se a gente pensasse dessa forma, a gente realmente teria que atribuir a Deus a culpa por todas as situações que nós vivemos. E que não é assim. Então, a gente quando pensa na vontade do Pai, deve pensar na vontade de estabelecer o seu reino, de que todos nós alcancemos esse Pai no paraíso, de que todos nós alcancemos a perfeição, de que todos nós saiamos desse ambiente de imperfeição. Então, o Pai, sim, ele tem ciência do que vai acontecer conosco, porque ele pode ver o fim a partir do início. Mas nós temos que ter a convicção, a certeza de que não foi o Pai que escreveu esse início, meio e fim para cada um de nós. Isso está sujeito ao nosso livre-arbítrio. Embora o Pai tenha ciência, porque para ele o tempo não existe, daquilo que vai acontecer com cada um de nós, mas não foi desenhado por ele individualmente para cada um de nós. O que está desenhado para cada um de nós é que ó, sai da imperfeição e chega na perfeição. Esse é o desenho, esse é o caminho, né? Não tem. Diga, Caio. Seu microfone está fechado, Caio. Não sei se você está. Desculpa. Obrigado, É. obrigado, Henrique. Eu queria comentar algumas coisas aqui que são importantes no contexto dessa discussão aqui, né? O primeiro da doutrina do Cordeiro de Deus, né? Da expiação, isso daí, inclusive, é dito no livro de Dante, que foi uma tentativa que Paulo fez de tornar mais aceitável a morte de Jesus Cristo como Messias judeu, né? Bom, o que aconteceu é que ficou essa doutrina e não acabou os judeus não assumindo Jesus como o Messias deles. Então, acabou ficando esse estigma aí, infelizmente é algo que ficou na cultura, essa coisa de que Jesus morreu pelos nossos pecados, não tem nada a ver isso. Jesus não precisaria ter morrido para expiar pecado de ninguém, tá? É, outro é, outro ponto aqui com respeito a ele de repente saber que ele ia ser morto ou ter ido ou ter incentivado, né, a morte dele. Tem algumas coisas que o livro de Dante já falam, que são em lugares diferentes, mas eu acho que são importantes de ter aqui como contexto. Número um, lá no começo do livro, é dito que para um ser que é entendedor do universo, o universo ele é bem previsível. Ele só se torna imprevisível quando você coloca a personalidade no meio. E a personalidade é o que torna as coisas do universo mais imprevisíveis, tá? Mas, em geral, os fatos um tanto previsível. Se você sabe como as coisas funcionam, o universo é um tanto previsível, tá? Eu acho que mesmo Jesus, se ele não tivesse utilizado uma ciência divina, porque também é dito no livro de Dante que Jesus ficava de modo muito interessante para os reveladores, fazendo um exercício de anular a sua ciência divina e viver com a sua ciência humana, né?
Mas mesmo uma ciência humana avançada, ele saberia as consequências dos atos, né? Tanto com base nos sentimentos, né? Dos fariseus, dos outros judeus, quanto ali, estando dentro dos fatos, ele saberia o que ocorreria, né? E se você for ver, ele teve algumas situações anteriores onde ele fugiu, né? Saiu, pegou um barco, fugiu porque estavam vindo fariseus, etc, etc. No meu entendimento, ele sabia que algo espetacular iria acontecer, né? Pela própria ciência humana dos fatos. Não acredito que ele tenha recorrido a alguma ciência divina para isso, porque isso não era a vontade do Pai. A vontade do Pai era que ele se mantivesse a sua ciência humana dos fatos. E talvez ele tenha fugido nesses casos anteriores, porque lembre-se bem, os mensageiros eles não estavam totalmente montados, o modo de trabalho deles não estava totalmente definido, né, nas vezes anteriores. Então, eu acho que Jesus preferiu assegurar de que toda a parte de dos pregadores, né, dos mensageiros, tivesse bem montado e tivesse fluindo de uma maneira mais ou menos independente, sem necessidade dele. E a hora que ele sentiu que isso estava mais ou menos feito, que era o trabalho dele, né, para que a mensagem dele pudesse ser amplificada no seu ponto máximo, né, ele resolveu simplesmente se entregar a um destino que ele já sabia que aconteceria pelo modo como a mensagem dele é tomada de muita violência ali, pelos fariseus, tá? Então, não acredito em predestinação, não acredito em presciência, acredito em simplesmente ter um conhecimento humano, do mesmo jeito que a gente teria, né? Das consequências de certas ações, e como ele sabia que uma das coisas que sim era a vontade do pai é que o modo dele sair dessa vida tinha que ser de modo natural, ele resolveu assumir o caminho para uma morte natural, que era o caminho que tinha ali, era aquele caminho que se podia vislumbrar aquele momento. Precisaria ser daquele jeito? Não, não precisaria ser daquele jeito, não precisaria ser de modo tão violento, não precisaria ser crucificado. Isso aí, para mim, são simplesmente coisas que foram levadas para esse caminho, né? Mas não precisaria ter sido assim. Ele simplesmente decidiu entregar a vida dele. E, inclusive, ele poderia, que é uma conjectura, né? Ele poderia pensar que talvez o destino dele nem fosse ser colocado numa cruz, fosse talvez ser levado a uma prisão, do jeito que João Batista foi, né? E depois ter se tomado uma decisão com respeito a ele, né? Mas também acredito que Jesus resolveu fazer talvez uma instigação maior da sua mensagem ali no fim, porque ele sabia que não conseguiria fugir desse destino, número um, ele só poderia atrasar esse destino. Como eu falei para vocês, o trabalho dos mensageiros já estava bem organizado, então ele poderia ser um momento bom para fazer isso. Mas também eu acho que ele acabou usando isso como uma ilustração das mais visuais, né, e práticas da mensagem dele, que o que importa, se tudo no mundo está caindo, né? O que importa é você trabalhar pela vida eterna. Então ele se mostrou como o supremo exemplo disso, né? De que é desejável dar a vida temporal por uma vida eterna. É algo que, sim, é extremamente importante seguir o caminho divino, né? Não só o caminho daqui, né? Eu acho que o outro que vocês estavam falando entre pai e irmão, se lembre de uma coisa, lá no livro de Daniel tem uma parte que fala de modelos,
né? Modelo padrão. E várias coisas no universo funcionam na forma de modelos, tá? E eu realmente acredito que um filho criador, ele é o supremo modelo para as criaturas viventes do universo dele, tá? E ele sendo o supremo modelo, a vida dele é o modelo ideal de vida, né? De uma vida celeste, de uma vida divina, tá? E eu acho que a Jesus, nessa fase final, acabou entregando a vida dele para mostrar o supremo exemplo, que vale a pena a gente lutar pelas nossas mais profundas convicções, que são convicções que têm uma origem divina, mesmo que isso custe o nosso, a nossa realidade temporal aqui. Obrigado, Henrique. Imagina, obrigado você, Caio. Bom, algumas coisas disso que você falou nós já havíamos comentado antes, mas acho que foi bom você tocar nesse ponto aí também, nessas coisas todas. Bom, alguém mais quer falar sobre esse tema, esse texto? É, Porque, sim, por diga que ali. que João Marcos não quis que Jesus revelasse nada do que ele passou nas colinas, será? Jesus não queria que João Marcos revelasse nada da conversa que eles tiveram lá nas colinas. Ué, por que que ele deveria querer que revelasse, né? Na verdade, a gente sabe muito pouco do que Marcos e Jesus conversaram ali. Eles conversaram bastante, mas do meu ponto de vista, lembra que Jesus queria ir sozinho para as colinas para meditar, orar, e ele acabou consentindo que o Marcos fosse com ele, João Marcos. Então, se ele quisesse dar publicidade ao que ele estava fazendo lá nas colinas, ele teria levado mais apóstolos com ele, né? Então, eu não sei qual é a razão do segredo, mas O outro também não também, vejo por quê. o outro também foi da viagem que ele fez, né? Pelo mar Mediterrâneo, Roma e E até as só o Zebedeu sabia disso, né? também, né? Foi uma coisa que ele não queria que as pessoas É, soubessem. Uhum. é verdade. Vamos lá saber, né? O que mais? Prosseguimos, então, aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o Caio. Faça. Ele diz que o universo é previsível e que a personalidade torna o universo imprevisível. Isso. Na hora que ele falou isso, eu entendi que o universo tem um algoritmo e a personalidade não faz parte desse algoritmo. É, Por tem, que que tem, ela torna o universo imprevisível e se eu posso pensar dessa forma? é isso que eu falei, de verdade, tem um pedaço no livro de Dante, eu não me lembro do documento, mas que fala disso daí, fala dos fatos no universo. E os reveladores lá falam exatamente isso, que o universo, ele é, para o entendedor do universo, ele é bem previsível. Não, não tudo, né? Mas a maioria das coisas que acontecem são bem previsíveis. E o que torna tudo imprevisível é o fato da personalidade. Que a personalidade realmente é um toque único que cada um tem e que torna as coisas imprevisíveis, tá? Isso é tão verdade que vocês podem ver que nos universos em geral ocorrem rebeliões, né, de seres que são representantes do Deus o cétuplo, né?
da representantes divinos em ordem de escala. Lúcifer era um representante divino da nossa ordem de, né, do nosso planeta para cima. Ele era um dos representantes divinos que havia. E se vocês veem o modo como ele errou, porque a personalidade dele acabou, né, e a mente dele acabou distorcendo todos os fatos de uma maneira absurda, né? Ali está um exemplo prático de como a personalidade é o que torna as coisas, né, imprevisíveis. Ninguém colocaria Lúcifer na posição que ele estava, nem Caligastia na posição que ele estava, se fosse previsível o que eles acabaram fazendo, né? Eu posso achar o trecho do pedaço que fala o livro de Dante, um pouquinho mais em detalhe disso, mas é uma coisa bem marcada ali no livro, essas duas coisas. Sim, Obrigada. sim, mas quando fala de previsibilidade do universo, Isabela e todos nós, na verdade, o universo ele tem dois grandes grupos. Um que é as coisas, e coisa é tudo aquilo que não é personalidade. Então, você tem o grupo das coisas e o grupo das personalidades. As coisas funcionam como um palco para a atuação da personalidade. Então, assim, as coisas têm uma certa previsibilidade. Nós aqui, por exemplo, conseguimos ver, olha, demora 24 horas para a Terra rodar em volta dela aqui para aparecer o Sol de novo. Leva não sei quantos dias para fazer isso. Daqui. Então, assim, se eu acender um fósforo numa lenha, a lenha vai pegar fogo. É uma previsibilidade. Se eu acender o fósforo na água, a água não vai pegar fogo. Então, assim, as coisas do universo, os eventos, a maneira como as coisas vão se desenvolver, à medida que a gente tem conhecimento, a gente consegue antecipar. E esses eventos da natureza, esses eventos da física, da química, da biologia, das coisas, eles são mais ou menos iguais, eles são mais ou menos constantes, eles são previsíveis. Então, dá para a gente perceber que uma certa previsibilidade do que vai acontecer no universo em determinadas coisas. É lógico, nós não conseguimos ver tudo porque a nossa capacidade é limitada. Mas, com certeza, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo, olha, isso aqui vai acontecer sempre desta forma. Quando você coloca uma água para esquentar no fogo, você sabe que ela vai ferver. Você pode prever que ela vai ferver. É uma previsibilidade. Não vai... Sempre que você fizer isso, é isso que vai acontecer. Então, o universo está cheio de coisas, né, que podem ser antecipadas, que podem ser previstas. A gente sabe o que vai acontecer. Quando você põe a personalidade no meio, a personalidade é aquela que tem o livre-arbítrio, que pode modificar essas coisas. Então, você pôs a água para ferver no fogo lá, vai ferver. Mas se aparecer uma outra personalidade que tirar aquela água antes dela ferver, ela não vai ferver mais. E quem mudou foi a personalidade, não foi a física, nem a química, nem a biologia, nada. A personalidade é que, de certa forma, é imprevisível, ainda que muitas vezes a gente possa prever ou antecipar algumas decisões de outras personalidades. A gente vê, conhecendo as pessoas, a gente sabe, pô,
esse cara vai reagir assim, essa pessoa vai reagir assim agora. Ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente consegue antecipar algumas coisas. Mas a verdade é que a personalidade pode ser completamente imprevisível, porque depende de cada um naquilo que vai fazer, naquilo que vai pensar, né? Eu não me lembro agora o documento também, o Caio mencionou muito bem, esse documento fala bastante disso. E, claro, a gente pode depois postar lá no grupo para todo mundo ver. Diga lá, Liane, Meus amores, minha amorzinha. Deus, Deus é onisciente, onipresente, ele sabe tudo. Ele sabia que Lúcifer ia fazer. Ele sabia tudo. Ele sabe tudo. Não existe um segredo que ele não saiba e que ele não possa ver. Então, não cai uma folha, uma árvore de algum lugar nesse mundo, em todo o universo, que ele não saiba. Então, ele sabia tudo o que ia acontecer. Então, ele deixou para ver as coisas como iam se processar, para não intervir o livre-arbítrio e etc. Mas ele sabe o que eu estou pensando agora e o que o verme está pensando agora. Então, não existe discussão em relação a isto. Deus sabe, sempre soube e sempre saberá. Por isso, ele é o nosso Criador e é Deus. É verdade, Liane, Deus sabe mesmo, ele tem onisciência. Mas, mesmo sabendo, ele não interfere, né? Por quê? Porque não é ele que está vivendo a experiência, somos nós que estamos vivendo a experiência. Então, se ele interferir, é ele que passa a fazer a experiência e não nós. Como é que nós vamos evoluir? Então, melhor seria que ele tivesse nos criado perfeitos, né? E aí não existiria essa experiência do perfeccionamento. Então, é importante entender que o fato dele ter a ciência não significa que é uma rota pré-traçada, que é um destino desenhado por ele. Ele sabe o que vai acontecer, tem a ciência, mas não foi porque ele disse, olha, isso aqui tem que ser desta forma. Mas existe muita discussão nos meios acadêmicos, e aqui é uma discussão só, que qualquer ideia pode valer, é de se alguns desses eventos não poderiam ter sido permitidos, não vou dizer provocados, permitidos por Deus, justamente porque isso é parte do nosso processo evolutivo. Isso é necessário ao nosso processo evolutivo. Então, assim, cada um de nós somos diferentes um do outro. Nós já falamos disso inúmeras vezes. Não existem duas personalidades, dois seres humanos iguais em todo o cosmos. Não é só no nosso planeta, mas nos 7 trilhões de planetas habitados, não existe uma duplicata de nenhum de nós, né? E também não existe nenhum de nós que esteja vivendo exatamente o mesmo ambiente, a mesma situação, a mesma experiência que um vizinho nosso. Ou seja, que a nossa experiência ela é única, não tem ninguém vivendo uma experiência semelhante à minha. Nem quando a gente está no mesmo lugar, comendo a mesma comida, se relacionando com as mesmas pessoas, a gente vive a mesma experiência. Por quê? Porque nós temos a personalidade, como nós falamos agora, que é imprevisível, cada um tem um processo mental, cada um tem um processo espiritual, e tudo isso é só olhar para um casal que tenha mais de um filho,
para ver que os filhos são completamente diferentes um do outro, mesmo quando se parecem fisicamente, né? Então, essa diferença é necessária ao processo evolutivo. E o processo evolutivo é sair de uma imperfeição para alcançar a perfeição. Ora, o ponto de imperfeição, ele é quase infinito. Nós temos inúmeros pontos de partida da imperfeição, com diferentes mecanismos de desenvolvimento e criação de oportunidades de experiência para cada um de nós. Então, é por isso que existe 7 trilhões de planetas, é por isso que existe tanta gente no mundo, porque cada um de nós temos que viver todas essas possibilidades de experiência e entregar ao Supremo, entregar a Deus, aquela experiência que é única, né? Então, se nós temos que viver todas essas experiências, assim como existe planeta que tem muita seca, um planeta que não tem ar, não tem, então os habitantes são não respiradores. Tem planeta que tem mais água, menos água, seres humanos de 3 cérebros, de 2 cérebros, de um cérebro. Essas criações, todas, dentro de determinados limites, eu entendo que estão predeterminados por Deus, para que a gente pudesse ter justamente todas essas oportunidades de vivenciar e exaurir todas essas experiências. Então, se, por exemplo, nós não tivéssemos rebelião em nenhum planeta, em nenhum sistema, teria a humanidade, teria todas as personalidades do cosmos entregado ao nosso Pai, ao Supremo, a experiência que teria que entregar de perfeccionamento, se não houve um acidente de percurso como esse. Então, se a gente considerasse que foi completado todo o processo de experiência e que ficou alguma coisa fora que não foi vivenciada, então teríamos conquistado o perfeccionamento, exaurido todas as possibilidades de perfeccionamento? Poderíamos dizer que o Supremo está completo ou não? Então, existe muita discussão se muitos desses eventos não teriam sido permitidos, não vou dizer que foram criados dessa forma, não teriam sido permitidos, e é um resultado de um processo natural que possa acontecer, justamente para que a gente tivesse a possibilidade de ter toda essa experiência vivenciada dessa forma. Então, dentro de determinados limites, acho que Deus permite esses eventos e os portadores de vida e toda aquela criação do plano de estabelecimento do universo, de criar circunstâncias, criar situações que nos permitam viver todas essas experiências, né? Mas isso é o Henrique que está falando. O livro, os reveladores não falam isso. Isso é uma conclusão pessoal minha. E que muita gente no meio acadêmico do estudo de Urântia discute sobre isso. Então, só para a gente refletir sobre isso. Mas se a gente conhece o Pai, sabe do amor que ele tem por nós, tem confiança no nosso destino, se você tem confiança no seu destino, nada desses pensamentos, nada dessas coisas podem abalar a tua fé e manter a tua determinação de alcançar o nosso Pai no paraíso e, desde já, adorá-lo e fazer a vontade dele. Esse é o ponto importante. Diga, Roberto, desculpe te fazer esperar, hein? Eu estava desfrutando do seu ponto de vista, Henrique, e quero somar a isso nessa questão tão importante do livre-arbítrio
o que é a experiência, o que Deus prevê, o que o nosso livre-arbítrio pode alterar. Então, eu tenho meditado muito a esse respeito. E eu começo com o entendimento o que significa ser perfeito. Perfeito significa completo, já feito. Então, Deus criou uma personalidade única para cada um de nós e nos deu. Quando nós chegarmos no paraíso, nós teremos manifestado na plenitude essa personalidade. Nós estaremos completos. Nós seremos um finalitor. Então, perfeito, no meu entender, é completo. E nós somos imperfeitos. Nós somos incompletos. Então, o que Deus prevê? Ele prevê o que nós seremos na eternidade. E o que nós fazemos? Nós escolhemos uma forma de ir se completando. É aí que entra o nosso livre-arbítrio. A gente, ele dá para cada um de nós um ajustador que é divino e que tem em potencial todas as perfeições de Deus. E à medida que a gente vive uma experiência, a gente vai selecionando desse potencial de perfeição no coração da nossa alma aquilo que a gente quer manifestar. Então, de certa maneira, nós podemos participar na criação de nós mesmos. Nós vamos escolhendo aquela parte do todo perfeito que seremos no paraíso, que já somos na eternidade em Deus, aquela parte que a gente deseja expressar. Aí vem um outro ponto. E o que é a experiência? Porque eu já ouvi, Henrique, muitas vezes você falando que cada um de nós entrega uma experiência, que toda essa situação é para que todas as experiências sejam possíveis. Eu tenho uma interpretação distinta do que seja experiência e do que é que a gente está fazendo. É o seguinte, tem uma parte do livro de Urântia que diz assim, o tempo nos permite perceber a sequência. O espaço nos permite perceber a simultaneidade. E a experiência nos permite ter um senso de que existimos. Eu considero fazer uma experiência você ter uma vontade e fazer a vontade. E isso te dá um senso de individualidade. E experiência, para mim, é ter uma vontade e experimentar aquela vontade. Tem uma parte que diz que Deus já sabe tudo desde o início. Ele não realiza aventuras. Ele conhece o fim do princípio. Aí ele fala, os filhos criadores podem realizar aventuras, quer dizer, podem ter vontades e tentar fazer aquela vontade. Não é assim com Deus. Ele não experimenta nesse sentido, vou tentar isso aqui. Então, eu acho que a experiência é realizar uma vontade. O nosso conhecimento não é perfeito. Então, a gente vai realizando vontades e se completando. Agora, nesse sentido, eu acho que Deus ele prevê o que é perfeito, não os nossos erros, nem as coisas ruins. Eu acho isso. Bom, mas é minha opinião também. Obrigado, Roberto. De fato, quando a gente vive uma experiência
é um processo de aprendizado. Esse aprendizado implica no exercício de uma vontade. Então, por que que eu escolho o vermelho, ou alguém escolhe azul, o outro escolhe amarelo? Estamos exercendo uma vontade. Aí a gente descobre depois que, puta, não podia ser vermelho. Então, eu aprendi que a minha vontade para aquele negócio, aquele propósito, não estava correta. Então, vivi uma experiência que me ensinou a aperfeiçoar aquilo que eu não conhecia, que não sabia. Mas tudo bem, obrigado, Roberto, é isso mesmo. Mais alguém quer colocar? Sidney? É só corroborando com o que você mesmo disse, a, a, a impossibilidade da personalidade, por exemplo, que é muito discutido isso no meio orintiano, muitas pessoas falam sobre isso. Como é que alguém pode escolher não continuar? Como é que alguém pode escolher, na verdade, a morte eterna? É uma escolha. Aquela personalidade escolheu isso. E vai se fazer o quê? A experiência daquela personalidade vai para o Supremo, mas aquela personalidade deixa de existir. Mas foi uma escolha. Então, essa é as impossibilidades da personalidade. Obrigado. Obrigado, Sidney. Hoje estamos falando bastante, né? Que legal, que bom. Mais alguém quer se manifestar sobre... Ok, pessoal. Então, acho que dá tempo de ler mais trechinho aqui, deixa eu ver. Infância no lar. Olha, esse documento aqui é um documento bastante importante sobre essa questão da infância no lar. E a gente está com pouco tempo para ler e discutir esse negócio aqui. Esse documento tem alguns ensinamentos, alguns aprendizados interessantíssimos para quem é pai, para quem é mãe, de cuidados e sabedoria com os filhos. Então, eu acho que, eu não sei por que que apareceu meu dedão aqui, mas não fui eu que coloquei, fiz algum movimento aqui que... Tá bom. Então, vamos deixar para discutir, para ler e discutir a semana que vem. Eu acho que é um tema bastante interessante. Vai nos mostrar muita coisa reveladora sobre a maneira de conduzir os nossos filhos, a espiritualidade deles, etc., né? Então, não sei se mais alguém quer comentar alguma outra coisa do que nós discutimos hoje. Sabino está postando aqui uma ideia aqui de não sobreviver à morte física é além da escolha, é do nível da recusa total em acreditar nela. Pode ser colhido de surpresa ao sobreviver e ainda assim recusar a continuidade por várias ou nenhuma razão. Não deixa de ser uma decisão, né, de quero ou não estar aqui. Mas muitas vezes essa decisão é porque nós não somos capazes de aderir ao plano de Deus, porque nós não gostamos dele, né? A gente não quer ser bonzinho, não quer fazer o bem, não quer ser amoroso, prefere ser, como Jesus fala lá, o maligno, né? Então, a iníquo, mas Henrique, acontece. Oi. com respeito a isso daí, eu encontro muitas pessoas que são, se dizem ateias, né? É, Uhum. e não são pessoas ateias de verdade. É, Hoje em dia acontece uma coisa interessante. Muitas pessoas que se dizem ateias pelo que elas conhecem do que as religiões fizeram.
né? Principalmente as instituições, né? E mais recentemente a enganação que muitas vezes algumas instituições acabam explorando, né? A fé de alguns, né? E essas coisas, assim, para quem vive uma vida de valores, são repulsivas, né? E interessante que eu encontro muitas pessoas que se dizem ateias e você conversa um pouquinho mais e a pessoa não é realmente ateia, ela tem uma vida com valores elevados, né? Tudo, só que ela não entendeu ou ela não busca a Deus, etc., porque para ela ela mistura as coisas. Ela mistura a religião que as pessoas fizeram ou as instituições fizeram com o que é uma religião real, tá? Eu vejo muito as pessoas perdidas nesse limbo, tá? Muita gente perdida nesse limbo. Mas com respeito à sobrevivência, eu acredito muito no que o livro de Urântia fala ali, que vai ser vai ser dada a misericórdia até para as mais tênues aspirações que você tiver. Então, lógico, nós como os fiéis, a gente pode reafirmar melhor a nossa fé, né? Mas tem pessoas que, por essas razões que eu acabei de dizer, né, talvez não reafirmem essas fés, mas como ela vive uma vida pautada em valores mais elevados, ela, apesar de um modo muito tênue, né, mas ela, por fim, ela vive os frutos, vamos dizer assim, do Espírito em alguma medida, né? E eu realmente acredito na misericórdia suprema. Então, morte, na minha opinião, tem que ser alguém que realmente, reiteradamente, sabe, se recusa a, a seguir os melhores caminhos, e se recusa a ir contra uma possível energia, né, além da gente. Esse daí, possivelmente sim, mas sinceramente, eu acho que muitas pessoas hoje que talvez não conseguem expressar direito o que pensam, a essas pessoas sempre vai ser dado até a última chance, né, de reafirmar a fé delas. 70 vezes 7. É, é isso mesmo. Quando a gente fala dessa questão do erro, ou do pecado, ou do iníquo, que é o maligno, tem um documento que é o 148, que Jesus fala bastante sobre isso. Então, quem quiser compreender melhor a questão do que é o mal, o que é o maligno, quem que é iníquo. Iníquo, então, é aquele que Jesus chama de maligno e que vai efetivamente perder a sua existência. Então, Jesus define bem, ali no 148, esses critérios.